Primeira Crônicas, capítulo 7. Os 4 filhos de Isacar foram Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Os filhos de Tolá foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibizão e Samuel. Cada um deles foi chefe de um clã. No tempo do rei Davi, o total de homens aptos para a guerra listados no registro desses clãs era de 22.600. O filho de Uzi foi Israías. Os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Zias. Os 5 foram chefes de clãs. Todos eles tiveram muitas esposas e muitos filhos. Por isso, o total de homens disponíveis para o serviço militar entre seus descendentes era de 36.000. O total de homens aptos para a guerra de todos os clãs da tribo de Isacar era de 87.000. Todos eles foram listados nos registros genealógicos. Os 3 filhos de Benjamim foram Belã, Bequer e Jadiel. Os 5 filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 22.034, conforme listado nos registros genealógicos. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliese, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra e chefes desses clãs era de 20.200, conforme listado nos registros genealógicos. O filho de Gediael foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Quenaã, Zetã, Tarsis e Aissar. Cada um deles foi chefe de um clã. O total de homens aptos para a guerra desses clãs era de 17.200. Os filhos de Ir foram Supim e Upim. O filho de Ar foi Uzim. Os filhos de Naphtali foram Jaazeel, Guni, Jezer e Silém. Todos eles foram descendentes de Bila, concubina de Jacó. Os descendentes de Manassés, com sua concubina arameia, foram Asriel e Maquir, pai de Gileade. Maquir se casou com uma mulher do clã de Uipim e Supim. A irmã de Maquir se chamava Maaca. Outro descendente de Manassés foi Zelofedade, que só teve filhas. Maaca, esposa de Maquir, deu à luz um filho e lhe deu o nome de Pérez. Seu irmão se chamava Seres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Todos esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. A Molequete, irmã de Maquir, deu à luz Isode, Abiezer e Maalã. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Os descendentes de Efraim foram Sutela, Bered, Taete, Eliada, Taate, Zabade, Sutela, Ezer, Eliade. Estes foram mortos quando tentavam roubar o gado de moradores dos arredores de Gate. Seu pai Efraim lamentou sua morte por muito tempo, e seus parentes vieram consolá-lo. Depois, Efraim teve relações com sua esposa, e ela engravidou e deu à luz um filho. Efraim deu o nome de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido.
Sua filha se chamava Seera. Ela construiu as cidades de Bet-Oron Baixa, Bet-Oron Alta e Uzen-Seara. Os descendentes de Efraim foram Refá, Resef, Telã, Taã, Ladã, Aimiúde, Elisamar, Num e Josué. Os descendentes de Efraim habitavam no território que incluía Betel e seus povoados ao sul, Naarã, a leste, Gezer e seus povoados a oeste, e Siquém e seus povoados ao norte, até Aia e seus povoados. Ao longo da divisa de Manassés ficavam as cidades de Bet-Saã, Taanaque, Megido e Dor, com seus povoados. Os descendentes de José, filho de Israel, habitavam nessas cidades. Os filhos de Asser foram Inã, Isaf, Isvi e Berias. A irmã deles se chamava Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel, pai de Bisavete. Os filhos de Eber foram Jaflete, Somer e Otão. A irmã deles se chamava Sua. Os filhos de Jaflete foram Passaque, Bimal e Asvate. Os filhos de Somer foram Ai, Roga, Jeubá e Arã. Os filhos de Elen, irmão de Somer, foram Zofar, Inã, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Suá, Ernefe, Sual, Beri e Inra, Bezer, Rode, Samá, Silsá, Itraã e Beerá. Os filhos de Jefter foram Genofe, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Arã, Aniel e Rízia. Cada um desses descendentes de Asser foi chefe de um clã. Eram todos homens escolhidos, guerreiros valentes e líderes de destaque. O total de homens disponíveis para o serviço militar era de 26.000, conforme listado nos registros genealógicos. 1 Crônicas, capítulo 8. O primeiro filho de Benjamim foi Bela, o segundo Asbel, o terceiro Aará, o quarto Noá e o quinto Rafa. Os filhos de Belá foram Adá, Gera, Abiúde, Abissua, Naamã, Auá, Gerra, Sefufá e Urão. Os filhos de Eude, chefes dos clãs que habitavam em Geba, foram deportados para Maanate. Os filhos de Iude foram Naamã, Aías e Gera. Gera, que os exilou, foi o pai de Uza e Aiude. Depois que Saarim se divorciou de suas esposas Uzim e Baara, teve filhos na terra de Moabe. Odes, sua esposa, deu à luz Jobabe, Zíbia, Messa e Maclã, Jeus, Saquias e Mirma. Todos esses filhos foram chefes de clãs. Uzim, esposa de Saarim, deu à luz Abitube e Eupaal. Os filhos de Eupaal foram Eber, Missã, Semed, que construiu as cidades de Ono e Lode com seus povoados. Berias e Sema, todos eles foram chefes de clãs que habitavam em Aijolã. Eles expulsaram os moradores de Gate. Aió, Sazaque, Jeremote, Zabadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Zebadias, Messulão, Isque, Eber, Ismerai,
Islias e Jobabe foram filhos de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabdi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sinrate foram filhos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicre, Hanã, Hananias, Elão, Antotias, Ifedias e Penuel foram filhos de Sazaque. Sanserai, Seraías, Atalias, Jaarzias, Elias e Zicre foram filhos de Jeroão. Esses foram os chefes dos clãs, conforme listados em seus registros genealógicos. Todos moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zacarias e Miclote, que gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos um dos outros, em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. O filho de Jonatas se chamava Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Terreia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmevete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá. Bineá gerou Refaías. Refaías gerou Eleazar. Eleazar gerou Azel. Azel teve filhos: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Eseque, irmão de Azel, teve 3 filhos. O primeiro se chamava Ulão, o segundo Jeus e o terceiro Elifelete. Todos os filhos de Ulão foram guerreiros valentes e arqueiros habilidosos. Tiveram muitos filhos e netos, 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do livro dos reis de Israel. O povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Orrim, filho de Irrim, filho de Bani, descendentes de Pérez, filhos de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zerraitas, alguns dos que voltaram foram Jeuel e seus parentes. Ao todo, voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns que voltaram foram Salu, filho de Messulão, filho de Adovias, filho de Rassenua, Ibaneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Messulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim.
Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Messulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Zazerá, filho de Messulão, filho de Messileminete, filho de Imer. Ao todo voltaram 1760 sacerdotes. Foram chefes de clãs e homens muito capazes. Eram responsáveis por servir na casa de Deus. Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Hassubi, filho de Asquirrão, filho de Assabias, descendentes de Merari, Baquebar, Eres, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei, do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho do Corré, descendente de Abissaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário, como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéias, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Messilemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ela era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos 4 lados: leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles, por períodos de 7 dias. Os 4 principais guardas das portas, todos levitas, eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo o que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília, pelos seus utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, levita e filho mais velho de Salum, o coroaita, era encarregado de assar os pães para as ofertas, e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos os chefes de famílias levitas, moravam no templo.
eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém, eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Jeiel, pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca e seu filho mais velho, Abidom. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aior, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias, próximos um dos outros em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Os filhos de Saul foram Jonatas, Malquissua, Abinadab e Isbosete. Jonatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás gerou Jadá. Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineia. O filho de Bineia foi Refaías. O filho de Refaías foi Eleazar. O filho de Eleazar foi Azel. Estes foram 6 filhos de Azel: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Curta, comente, compartilhe.